Bom dia, hoje é terça-feira, 27 de junho de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Reagindo à tristeza. Nosso texto de hoje se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É comum encontrarmos, vez por outra, uma pessoa triste. A tristeza pode ser acarretada por diversos fatores. Às vezes, um desentendimento com alguém que considera muito, e aquilo causa uma tremenda tristeza. A perda de uma pessoa amada levada pela morte pode levar o ser humano à mais profunda tristeza. Quantas pessoas têm emergido nesse sentimento tão forte que não conseguem mais sair? A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século. No sentido patológico, há a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes faziam bem e grande oscilação de humor e pensamentos, que podem culminar em comportamentos e atos suicidas. Então, como reagir a essa tristeza? No texto de hoje, o apóstolo Paulo nos diz de dois tipos de tristeza. A primeira tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que a ninguém traz pesar. Paulo está nos ensinando que nos sentimos tristes quando pecamos, quando desobedecemos à lei de Deus, quando estamos em confronta rebelião com o Senhor. O Comentário Bíblico Adventista, volume 6, na página 974, nos traz uma grande definição. Não é a tristeza por ser descoberto ou a antecipação de ser punido. É a genuína tristeza, arrependimento, separação do pecado e determinação para resistir. Já o constrangimento ocasionado pela exposição, temor da possibilidade de exposição, orgulho ferido ou mesmo profundo lamento sobre o ocorrido, nada disso é tristeza segundo Deus. Logo, há também um esforço para corrigir o erro e uma reorientação da vida com o propósito de evitar a repetição dos mesmos erros. Essa é a verdadeira tristeza, tristeza pelo pecado, tristeza por entender que feriu o coração do Senhor, que fez algo errado, que não queria fazer, mas por uma tentação não vencida, por uma questão que talvez você não conseguiu resistir, você pecou, desobedeceu a Deus. Logo, o seu coração se enche de tristeza. Mas a partir do momento que vamos até o Senhor e pedimos perdão, temos a certeza que Ele nos perdoa e essa tristeza vai desaparecer. Já temos a segunda tristeza que Paulo também fala. Mas a tristeza do mundo produz morte. Temos dois exemplos na Bíblia, a história de Pedro e Judas. Os dois sentiram profundo remorso, mas um deles sentiu verdadeira tristeza pelo pecado, que o conduziu a uma nova vida em Cristo. Esse foi Pedro. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente e se arrependeu. Sentiu tristeza por ter traído o Filho de Deus. Já o outro, Judas, sentiu apenas aquela tristeza pelas consequências, que o conduziu ao desespero e ao suicídio. É justamente essa tristeza que, segundo Paulo, produz a morte. Não há o verdadeiro arrependimento pelo pecado, há apenas uma preocupação, um temor pelas consequências da atitude de pecar. O que Deus quer nesse dia de todos nós é que nos arrependamos profundamente. A exemplo de Pedro, devemos chorar amargamente quando pecamos contra o Senhor, quando ofendemos alguém, quando fazemos algum mal. Precisamos pedir perdão, nos entristecer verdadeiramente e não continuarmos na mesma jornada. Após o arrependimento, a confissão do pecado, Deus está pronto a perdoar, para nos dar uma nova caminhada. Que Deus te abençoe nesse dia e continue sempre se arrependendo dos seus pecados, confessando-os a Deus
e Deus estará pronto a te perdoar. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você algum dia viveu uma tristeza por ter desobedecido a Deus. Se isso aconteceu em sua vida, o que você fez? E qual foi o resultado da escolha que você tomou? Compartilhe comigo, quero ouvir a sua história. Vamos orar. Nesse dia, ó Pai, pedimos perdão por nossos pecados. Nos arrependemos com tristeza, porque ofendemos o Teu coração, porque te traímos, porque te desobedecemos. Mas queremos abrir o coração ao Senhor em perdão e aceitarmos o Teu perdão para continuarmos ao Teu lado numa nova jornada. E muito em breve, quando o Senhor voltar, possamos estar livres do pecado, onde Ele não mais permanecerá presente em nosso meio. Nos entregamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.